paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estou aqui mais uma vez para vos trazer a palavra do Senhor. E agora, desta feita, vamos trazer uma mensagem sobre a importância da oração, de você orar, de você se comunicar com Deus. Glória a Deus. Isso é muito importante, porque tudo começa com oração. Vemos que os discípulos em Jerusalém, eles tiveram que começar orando. Para efetuar a palavra de Deus, eles tiveram que começar orando. Para que eles pudessem entregar a mensagem e sair por todo mundo, em primeiro lugar, eles tinham que começar orando. Ora, veja que Cristo também foi um exemplo que ele sempre teve uma vida de oração. Romanos capítulo 12, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Então nunca pode se faltar a oração. Nós temos diversos textos da palavra do Senhor que fala sobre a oração. É primordial ter oração. Nas armas de guerra do apóstolo Paulo, ele elenca várias armas de guerra. Por exemplo, a justiça, por exemplo, a paz e a fé e assim por diante, mas não se pode faltar oração. Quer ver? Então, no arsenal de guerra de Paulo, ele conclama a igreja aos Efésios para que eles pudessem ter essa arma constantemente fazendo parte do arsenal das suas guerras, que eles iriam batalhar contra o poder das trevas. Efésios capítulo de número 6, o versículo de número 12 diz assim, olha: portanto não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vejamos quais que são as armas. Tomai também a armadura de Deus, nos quais possai resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Então vejamos só, o versículo de número 14 começa a elencar as armas, o uniforme que eles deveriam estar utilizando. Vamos lá. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, você veja que ele se arma com a verdade, se arma com a justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então, veja que na mente de Paulo, ele está vendo ali, ele está visualizando um soldado romano. Essa era as armas que eles utilizavam. O uniforme deles era o equipamento que ele levava sobre si. E então ele transfere aqui esta figura para o lado espiritual. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas agora nos sobressalta algo fundamental: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não obstante ter toda essa indumentária que eles poderiam utilizar, não poderia faltar a oração. Era também uma indumentária fundamental, era também uma das armas que não podia faltar, que era a oração. E ele também pede a oração intercessória. Versículo de número 19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Então vejamos aqui que Paulo pede oração para que ele pudesse trazer uma palavra de confiança. Quantas pessoas falam muitas palavras, mas ele precisava trazer uma palavra de confiança. Para isso, ele pedia para que a igreja intercedesse por ele. Então veja que existe diversos tipos de oração. E também uma das orações que me chama a atenção é quando se ora pedindo a vinda de Jesus. Você pede a vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele pediu para que nós orássemos pedindo a sua
o seu reino na face da terra, na oração do Pai Nosso. Mas aqui em Apocalipse capítulo 22, e o versículo de número 21, diz assim, olha, e o versículo número 20 diz assim, olha, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem, amém, ora vem Senhor Jesus. Então ele faz uma exclamação, uma oração pedindo para que o Senhor Jesus voltasse, porque é uma promessa. E assim nós vemos diversos tipos de oração, a oração do cego de Jericó, quando Cristo adentra em Jericó, tinha um homem que era cego, o nome dele ele não tinha nome, mas ele era filho de Timeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Ele clamou, ele fez uma oração, mas uma oração em forma de clamor. Tem oração em forma de clamor e tem oração em forma de louvor. No Salmo 103 diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. E assim por diante existe oração de exaltação. Mas eu quero finalizar por aqui. Nós vemos que uma rainha e um reino do povo, a nação judaica foi livre através de uma rainha, porque ela pediu para que o povo clamasse, ou melhor, para que o povo jejuasse. E certamente a oração estava ali incluída. E Deus trouxe o grande livramento para o seu povo. O Senhor, o próprio Deus ensina, Ele dá o caminho, Ele dá a receita, Ele fala como nós podemos encontrar a Deus através da oração. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, o versículo de número 14, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então vemos que a oração é imprescindível. O povo precisa orar. Agora eu faço uma aplicação desta palavra. Você está orando? Você está clamando? Nos diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo de número 10, o versículo de número 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, todo aquele que orar a Ele, todo aquele que pedir a sua ajuda. Mas uma oração diretamente. Nós não podemos fazer rodeio. Não podemos orar para Paulo, para João, Pedro, Maria, né, José. Não, nós temos Santo Antônio, São Paulo, João Batista. Não, temos que clamar a Deus no nome do Senhor Jesus. Esta é a procuração que nós temos. Nós temos aqui uma promessa na palavra do Senhor que tudo que nós pedimos no seu nome será feito. Então, certamente, você não está recebendo porque você não está pedindo a pessoa certa. Está aqui, João capítulo 15, o versículo de número 7. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. E o Senhor fala que nós temos que pedir no nome dele. No capítulo 14, o versículo de número 14, diz assim, se pedir alguma coisa em o meu nome, eu o farei. Então tem que pedir no nome de Jesus. Não tem que pedir no nome de quem? No arcanjo, Miguel, Gabriel. Não. Tem que pedir no nome do Senhor Jesus. Todas as orações têm que ser feitas em nome do Senhor Jesus. E quando também você expulsa o demônio, tem que expulsar em nome do Senhor Jesus. Veja, João capítulo 14, versículo de número 14, diz assim, se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí o versículo de número 15 diz assim, e se me amarde, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. Agora, finalizando, eu vou mostrar aqui para vocês porque que muitas vezes as orações não são atendidas. Nós temos que orar. Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele escreve no capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto seja dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Então, o que acontece é que muitas vezes a sua oração não é atendida, porque você não pede com fé, você não pede crendo, você não pede acreditando. Tem que pedir acreditando que Ele está olhando para você e que Ele vai te responder. Tem que se aproximar dele orando. Né? Depois voltaremos para aqui, mas ainda em Hebreus capítulo de número 11, também me chama a atenção, veio exatamente agora no meu coração, o versículo de número 1 do capítulo de número 11 dos Hebreus, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera
e a prova daqueles que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Então tem que ser com fé. Às vezes, se a pessoa não ora crendo, ele não recebe. O versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então você precisa acreditar que Deus está te contemplando, que existe um Deus que fez o céu e a terra, que está sentado no trono e está te contemplando. E acreditar que Ele é o recompensador daqueles que o buscam. O versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é o galardador do que o busca. Quando a palavra do Senhor fala galardador, na linguagem mais atualizada, fala que é o recompensador. Então creia que quando você está de joelho, clamando ao Pai, em nome de Jesus, a sua oração estará sendo respondida. Então vamos clamar a Deus? Papai bendito, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esse momento feliz, por essa felicidade. Estar aqui com meu sobrinho, me ajudando aqui, Senhor da Glória, nessa produção desse vídeo. Meu sobrinho, Senhor da Glória, Arthur Jaime, abençoa ele, abençoa seu pai, sua mãe, sua irmã, abençoa a sua família, seus projetos, seus planos. Meu Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Que nós possamos estar firmes na Tua presença e que nossas orações sejam atendidas. Que nós possamos entender que através da Tua presença nós conseguimos a vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.